Boa noite. E aí, estamos aqui, eu, Fabiana Frederic, em nome do Empodere-se, abrindo essa live de hoje, que vamos falar sobre relações disfuncionais. Quem nunca, né? Essa série de lives que vai começar hoje pelo Empodere-se, que eu tô aqui conversando com vocês, vai ter a participação da psicóloga Camila Santos. Depois vocês podem entrar em contato com ela para saber sobre as consultas, saber toda a forma de entrar em contato com ela, porque nós vamos aqui, ó, visualizar conosco para dar boa noite, enquanto eu falo e explico para vocês. O projeto Empodere-se é um projeto em que faz vários trabalhos junto a mulheres. Tem o intuito de fazer um trabalho de autovalorização, entendeu? É esse o âmbito que a gente quer trabalhar. Então, tem danças, tem atendimento psicológico, tem encontros, tem nutrição, tem psicologia. Então, tem várias vertentes aí para a gente trabalhar. Eu convidei no decorrer desses vários dias vários profissionais para entrar em contato conosco, junto aqui, para a gente conversar. Hoje, a Camila Santos, a gente vai falar de relações disfuncionais, tem todo um tema aí para conversar. Quem tiver interesse em saber sobre as danças, que nós temos danças com preço social, dança cigana, dança do ventre, tem yoga, outras danças é só quando acabar o período da pandemia, eu peço que vocês entrem em contato ou pelo direct aqui comigo, ou então pelo WhatsApp. O WhatsApp é o código 31 982 76 7011. As aulas acontecem até virtual, nós temos até 2 alunas aprendendo. Camila, eu só estou escutando a sua voz, mas não está aparecendo a sua imagem. Eu estou com um probleminha aqui, Fabiana, eu estou tentando resolver aqui, que a imagem para mim também está escura. Sim. Tenta entrar com outro celular, não tem problema não, a gente vai esperando aí uns minutinhos até todo mundo entrar. Miriane, do Empodere-se, é isso mesmo. Quem for do Empodere-se, escreva aí, Empodere-se. E se você ainda não seja bem-vinda. O nosso grupo, nós criamos um grupo que ele está muito coeso, ele está muito unido, para vocês entenderem. Eu peço sempre, não é necessariamente quem está fazendo dança ou fazendo qualquer atividade. A gente quer unir as mulheres e parar com essa ideia, com esse preconceito de que as mulheres não são unidas, somos sim. Então, lá no grupo, quando alguém quer uma fatia de pão caseiro, te pergunta, alguém faz? Sim. Tem contadora? Sim. Tem alguém que esteja com clínica atendendo nesse período, principalmente psicologia, o pessoal tem buscado bastante? Tem. Faz unha, faz atendimento, né, com toda a precaução, mas em casa, sim. Então, tem todo um respaldo aí para que a gente possa atender todo mundo. A Camila, eu vou acionar aqui ela de novo para ver se ela consegue entrar. Ela está tentando lá resolver. Então, gente, eu queria falar para vocês que qualquer uma de nós pode participar do Empodere-se, do grupo. E aí, em função disso, nós temos a dança e a gente ia fazer uma reunião nesse período que eu tinha prometido para falar de temas mais picantes, digamos, e de autoajuda em função de relacionamentos. Né? Quem nunca passou por um tipo de problema ou quer identificar por que aquele problema está sempre se repetindo, enfim. Então, eu resolvi, já que a gente não pode se encontrar pessoalmente, a gente não pode fazer os eventos pessoalmente, fazer as lives. As lives eu vou salvar depois, para que todo mundo possa participar e escutar e ver os aprendizados todos para poder entrar. Vamos ver se a Camila consegue agora entrar. Então, no decorrer agora desses dias, vocês fiquem de olho que vai ter vários temas. Boa noite, Camila. Que bom que você conseguiu entrar. Tudo bom?
Boa noite, tudo bem? Tudo bem, gente? Tive um pequeno problema aqui. O áudio tá bom? Tá ótimo, para mim tá ótimo. Tá, eu tive Vocês que querem? trocar de aparelho aí. Pode ser que dê algum probleminha aí, mas a gente resolve, porque eu tive que trocar de aparelho. Ah, então tá. Então, gente, só para quem está chegando, quem é novo no canal, lembrando, meu nome é Fabiana Frederic, eu sou coach dentro de vários outros segmentos, sou a professora das danças que acontece e também sou responsável por um projeto da Comendadoria de História aqui de Resgate em Sete Lagoas. Bem, repetindo, eu estou fazendo várias lives e a Camila vai estrear essa sequência falando de relacionamentos até a data do Dia dos Namorados. Quem sabe a gente chega lá com uma renovação, um entendimento, uma alegria maior. Então, desde assuntos mais sérios, como assuntos divertidos, nós vamos falar de aplicativos, vamos falar de sexologia, vamos falar sobre cantadas maldadas, vai ter de tudo, assuntos bem mais sérios, mais pertinentes e outros mais divertidos. Vocês vão estar sempre recebendo todos os convites. Bem, eu me apresentei e não esqueçam, nós temos sorteio hoje, tá? Vou falar para vocês. O sorteio vai ficar podendo fazer as inscrições de sorteio até quarta-feira, 23 horas e 59 minutos. Então, até o final de quarta-feira, você ainda pode fazer a inscrição. Tem que seguir a Camila, tem que me seguir, tem que seguir quem está fazendo os sorteios. Aqui, ó, tem anotado aqui que é a Arte Doce Oficial e tem a Thai Massagem, que é a do Neymar. Então, tá tudo aí na descrição da propaganda. Seguiu, ok. Mas aqui um da Fabiana, aonde está essa propaganda rosinha, também estou de rosinha, só para como é que é? Lembrar aí o post. Marca 5 amigos e amigas, porque aí nos próximos eu convido eles também, tá bom? Participa do sorteio, ganhar uma massagem, Thai massagem, ou ganhar uma caixa de bombom com uma rosa, quem não quer, né? Então, tá tudo apresentado, tudo ok? Camila, apresente-se, por favor, fale quem você é, e aí a gente começa. Eu tenho uns questionamentos para falar desse tema, para a gente, de repente, alinhar a conversa. Vamos lá? Quem é a Camila? Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, quero agradecer aqui o convite da Fabiana e, claro, de todo mundo que está participando da nossa live hoje. Então, eu sou formada em psicologia, há um ano eu sou formada e no campo de atuação, né, depois de formada, eu realizo os atendimentos clínicos. Hoje, nesse momento da pandemia, eu optei por encerrar o atendimento presencial. No momento não faço atendimento online por uma questão pessoal, mas faço encaminhamento para quem precisa. Então, desde já, caso alguém necessite, eu tenho profissionais que eu possa fazer essa indicação. E muito em breve também eu vou estar realizando os meus atendimentos presenciais. Bom, então formei psicologia no ano passado, tenho atuado na clínica e, é claro, nos projetos sociais que eu amo, atuo como voluntária aqui na minha comunidade, no projeto que é o PLEC, lá eu trabalho com crianças, com adolescentes, mas também faço os atendimentos clínicos voluntários para as mães, principalmente para as mulheres, que participam também, que têm seus filhos nesses projetos. Então, eu tenho uma experiência, depois de formada, mais nesse atendimento clínico. E, é claro, os estágios ao longo da faculdade me permitiu aí ter várias experiências, não só na clínica, mas também em outros contextos, desde hospital, escola, enfim. Então, essa minha ação, breve no sentido de ter sido em pouco tempo, mas já tenho essa experiência. Ao convidar a Camila, a gente foi decidir. Está caindo seu celular. Negócio? Ao convidar a Camila, a gente foi pensar num tema que a gente pudesse conversar. Lógico que o primeiro tema a gente não queria entrar logo com uma brincadeira, uma diversão falando de relacionamento. A gente quer logo partir para um assunto bem sério, que é bem pertinente a gente que trabalha com muitas mulheres perceber. Jesus amado, misericórdia. Segura, vai segurando aí que eu vou dando a introdução. Que esse problema da pandemia está ou consolidando as relações ou está afastando realmente. E muitas mulheres que estão aí com esse problema de se separar ou uma briga
ou um rompimento, mesmo que for temporário, sempre é pelo mesmo motivo. Essa repetição de padrão é pertinente para a gente conversar. E lógico que eu falei dessa forma coloquial, forma simples, e ele direcionou o tema falando que são relações disfuncionais. Eu nem sabia que tinha esse termo, né, Camila? Então vamos lá. Primeiro explica o que é uma relação disfuncionais, que indicadores a gente pode ter que identificam que uma relação está tendo esse tipo de característica disfuncional. Ok. Gente, eu vou segurar o telefone aqui para a gente não ter esse probleminha, que eu tive que trocar de aparelho. Vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente precisa entender o que Ele que é está falhando. A sua conexão está falhando, Camila. Oi? Tá me ouvindo? Pode falar. Pode falar? Pode. Então, primeiro a gente precisa entender o que é relação disfuncional. Bom, nós vamos nos limitar aqui em falar sobre essa relação entre casal, relações afetivas. Porque nós temos outros tipos de relações, né? Relações profissionais, enfim. Mas aqui nós vamos nos... Namorados, né? Então, é de casal. Isso. Então a gente já vai se limitar aqui para a gente poder contextualizar melhor. E aí, quando a gente fala de relacionamento disfuncional, se a gente for ao pé da letra dessa palavrinha disfuncional, a gente já entende como algo que não está funcionando bem, né? Como algo que não está oferecendo aquilo que se espera, né? Com que essa relação se ofereça. Por exemplo, em uma relação conjugal, o que a gente espera do parceiro? Carinho, atenção, empatia, fidelidade, apoio emocional, apoio em todos os sentidos. Então, é isso que a gente espera de uma relação, né? Precisa de ter essa troca. E aí, quando não tem, Fabiana, essa troca, pessoal, quer dizer que essa relação ela não está funcionando como deveria. Então, para entender, relacionamento disfuncional é toda relação que não vai oferecer ao outro e a si mesmo aquilo que se espera de uma relação. Sim. Tem indicadores? Tem alguma coisa que você possa perceber desde a época do namoro? Porque como a gente está com o objetivo para o Dia dos Namorados, talvez desde o início fazer esses combinados ou fazer essa percepção já ajude para futuras relações mais fixas, né? O que a gente pode identificar? O que a gente pode trabalhar? Que problemas são esses sérios que desde o namoro a pessoa não identifica e chega a levar isso para um casamento? Entendi. Então, alguns, vamos chamar de sinais, né? Esses indicadores, alguns sinais de que a gente pode estar em um relacionamento disfuncional ou entrando em um relacionamento já disfuncional. Quando não há diálogo na relação, né? Talvez seja o primeiro, vamos dizer assim, a primeira característica, o que tem que ter numa relação para ser funcional? Diálogo. Se não tem diálogo, dificilmente as outras coisas vão acontecer. Tudo começa pelo diálogo, né? Então... Entra naquele clichê que homem não gosta de DR. Seria DR, não? Como é que é isso? Não seria uma DR. Seria uma comunicação saudável mesmo. É uma relação onde você compartilha com o outro aquilo que você está sentindo, onde você também está pronta para ouvir o que o outro tem a dizer, que é muito importante. Então, se você Voltou. Então, se você não tem essa disponibilidade, não só para não se abrir e também para não ouvir, isso é um sinal, isso é um indicador que pode ser que essa relação vá para uma relação disfuncional. Se não há carinho na relação, é fundamental que uma relação afetiva tenha carinho, tenha troca de carinho, né? E aí você tem toda aquela questão também de conhecer seu parceiro, porque às vezes tem parceiro que demanda um pouco mais de carinho, né? E talvez você é uma pessoa que não demonstre tanto o carinho, então tem que se conhecer e a partir desse diálogo que a gente começa a ir para uma relação saudável. Então, talvez o principal indicador seja a falta de diálogo.
Essa comunicação, Camila, desde a época do namoro, é algo que você possa dar indicadores para o seu parceiro, olha, toda vez que eu te contar, me dá um feedback que você está achando, dá sua opinião, não fica só entendeu? Que momento que você acha que você pode me escutar que eu quero conversar? De repente ele acabou de chegar do serviço, mas ele vai estar irritado naquele momento. Então, é saber o momento certo de conversar, porque senão fica todo mundo batendo de frente em momentos errados, a hora errada, a forma errada. Eu acho que botar os pingos nos is no sentido positivo para poder, de repente, achar o caminho melhor, porque cada um é de um jeito. Sim. Talvez eu não diria no namoro, mas antes de iniciar esse compromisso, se a pessoa entende que o namoro já é uma etapa, já é um ciclo que requer esse compromisso, então o momento inicial do namoro já é o momento de conversar, de dialogar, de expor, né, questões suas, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Então é se apresentar para o outro, porque também senão a gente cria expectativas e depois acaba sendo frustrado. Mas depois de estar na relação, né? A estratégia é essa, é saber o momento certo para conversar, para dialogar. Porque o diálogo, Fabiana, ele só vai acontecer quando os dois estão dispostos a ouvir e falar. Né? Não adianta em um momento de fúria, um momento de nervosismo, um momento que a esposa chega do trabalho, que pode, por exemplo, estar sobrecarregada. Né? Então, esse não é o momento. Então, tem que ter todo esse cuidado para saber o momento, né, o momento que se deve falar, e também ouvir. Porque no auge da tecnologia e da comunicação que nós temos hoje em dia, é impressionante como é que nós estamos aqui fazendo uma live falando que o índice maior de uma relação disfuncional é a falta de diálogo, não é? Com tanta possibilidade de conversar e de ter conhecimento e autoconhecimento, e nós ainda estamos errando o básico. Sim, e quando eu falo, eu friso sempre o diálogo, por quê? Claro que a falta de carinho, né, essa questão é muito importante, mas até para mim dizer que eu estou sentindo falta do carinho, eu tenho que priorizar o diálogo, porque como que eu vou expor para o outro que eu não estou recebendo a atenção que eu gostaria se eu não converso com ele? Então, sim, é por falta de diálogo que muitas relações acabam entrando nesse contexto disfuncional. E mesmo com toda essa comunicação, você acha... qual é o motivo que as pessoas hoje estão fugindo disso, desse diálogo? Principalmente quem já está numa relação há mais tempo, parece que você acha que o outro tem obrigação já de te conhecer, de entender que você não está bem. Entra naquele clichê que mulher tem... homem não percebe pela fisionomia da mulher o que ela está sentindo. Aí eu acho que já é uma dica, isso eu sempre usei para mim, para minha vida, eu sempre soube que o homem não tem essa percepção, é natural dele. Não é mais, não é menos, é dele. Pelo menos eu percebi isso na prática. Você tem que chegar e falar. Porque ele não vai entender, às vezes, o seu olhar do lado para baixo. Uma mulher, eu acho que até entende a outra, mas homem não tem muito essa percepção. A gente tem que entender o limite do outro também, para chegar para conversar. Ele não vai adivinhar. Mais ou menos por aí. Sim, todos nós temos, né? E às vezes temos até dificuldade também de perceber quando o outro está demandando algo. Não é fácil, não é um procedimento fácil, somente para os homens. Né? Às vezes a mulher começa a falar, às vezes não dá muita atenção. Então, esse diálogo no momento certo, na hora certa, quando vê que o outro está aberto para isso, e tem que ter, Fabiana, uma manutenção. A gente já está falando de um relacionamento que já existe, né? Então tem que ter uma manutenção. Quando percebe os pequenos sinais, agir nessa hora. Porque se você deixa para poder tentar resolver esse conflito em um outro momento, pode ser que seja muito difícil, e aí cabe a ajuda profissional para poder mediar esse processo. Eu, assim, uma relação que já começa disfuncional sem comunicação, é lógico que não vai ter jeito lá para frente. Então, assim, eu, Fabiana, já fui casada 2 vezes, fiquei casada muito tempo, eu casei muito cedo, aos 18 anos, então eu tenho 25 anos de experiência de casamento, de 2 casamentos.
Isso para mim nunca foi problema, não foi esse o problema que veio ao fim da minha relação, porque eu sempre pontuei e busquei do outro mais ou menos assim. Eu sou uma mulher muito comunicativa, muito. E por ser comunicativa, eu não enchi o ouvido do meu marido quando ele chegava de serviço, porque quando o homem chega, ele quer ficar uns minutos quieto. Então essa era uma regra, então a gente fazia uns acordos anteriores. Aí ia pro banho, jantava e falava, você tá legal para conversar? Queria te contar uma coisa. E começava por aí, porque eu fiz esse acordo com ele. E eu, por eu ser comunicativa, eu fazia na minha cabeça, assim, o que é primordial e o que é bobagem, porque tem uma hora que o homem cansa, porque a mulher fala muito. A mulher fala muito, e eu já sou comunicativa, eu falo muito. Então, eu vou logo pro principal. Depois, se o papo estiver rolando, eu vou contando as bobagens do dia, as coisas, né, que não tem tanta importância assim. E o outro acordo que eu fazia, que é batata, por ser comunicativa, se eu tivesse quieta, até meus filhos sabem disso, se eu tô quietinha, não mexa comigo naquele momento, que eu volto e falo, eu puxo assunto na hora que eu tô bem. Um momento que eu tô querendo ali, explosão, panela de pressão, me deixa quietinho que eu tô resolvendo alguma coisa aqui. Aí pronto, é o acordo. Nunca tive problema com isso. Então, eu acho que é a falta dos acordos, talvez. Não sei. Será que é por aí? A gente falando de uma relação tem mais tempo, né, como a sua, é claro que o parceiro passa a te conhecer pelos sinais, né? Mas se a gente fala de uma relação que talvez está no início, há uma certa dificuldade, é preciso demonstrar, é preciso falar, e principalmente, vou fazer uma observação, não trazer nada da relação antiga para essa relação atual. Exatamente. Né? Então, contratos, né, de uma forma simbólica falando, eles precisam ser estabelecidos, né? Nós vemos, por exemplo, casais que são, por exemplo, um pouco mais liberais, vamos dizer assim, sabe? Que não tem aquela cobrança tão grande. Até para que isso aconteça, é preciso que os dois estejam em comum acordo com isso. Né? Até para esse tipo de relação, é preciso que tenha um acordo. Então, o acordo, esses tipos de contrato, eles são fundamentais para que funcione bem, porque se não tiver, vai ser só um ou só outro e não uma relação. Então, como a gente está focando bem para a Semana do Namorado, né? Semana dos Namorados, dia 12 de junho, vamos voltar isso no período de namoro mesmo. Que aí depois eu quero passar para a turma do namoro. Como que você pode orientar, como psicóloga, tanto a mulher quanto o homem perceba que o outro está ali? Porque no início é só bate-papo, WhatsApp, ainda mais agora nesse problema de pandemia, um demora a responder, porque fala que tem até aquela coisa que não pode responder de imediato, para não mostrar que tem interesse, acaba criando um conflito ali de falta de comunicação. Eu sou uma pessoa objetiva. Quer conversar, conversa, não quer conversar. Essa coisa de fazer jogo também é bem complicado. As coisas mais limpas talvez sejam melhor desde o início, não é não? Sim. Se a gente percebe que no início de uma relação, seja aí na conversa, vamos aí falar do pré-namoro, já tem algo que não está bem, já não está tendo o mínimo do diálogo que deveria, é porque tem algo errado. Eu vou fazer uma metáfora, por exemplo, quando a gente vai procurar um emprego, a gente procura uma empresa que tá próxima do nosso perfil, né? Então, por exemplo, eu, Camila, tenho formação tal, gosto de atuar em tal área, meu objetivo é esse. Então, eu vou para uma empresa que tenha valores, princípios próximos aos meus, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou mais inovadora, dificilmente eu vou procurar uma empresa mais conservadora, porque em algum momento não vai bater. E a relação, pessoal, é a mesma coisa. Você tem que saber o que você está procurando. Só que antes disso, quem é você? O que você espera de uma relação? Isso então, no coach a gente faz muito isso. Os primeiros processos de coach, os primeiros atendimentos, tanto em conversa quanto até teste, primeiro o autoconhecimento. Tem gente que não sabe nem os perfis de valores reais que tem.
ou tem um certo, uma crença limitante, um preconceito até de assumir certos valores que são delas, pertencentes. Então, elas ficam com medo e fingindo que é outro. Vai sempre bater. Vamos primeiro se conhecer, saber o que você quer, para saber direcionar certo. Senão você não acha. É aquela velha história que a gente usa na psicologia, no coaching, qualquer outra coisa, está cheio de frases feitas na internet, da Alice do País das Maravilhas com um gato. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas depois, se for o caminho errado, vai ter que voltar, querida. Vai dar com os burros na água. Então, já vai direcionando o que é que você quer, para não chegar numa relação disfuncional. Se você é uma pessoa que não vai cobrar tanto do parceiro uma conversa, tudo bem ele ser mais calado. Agora, se você é a pessoa que tem essa necessidade de ter esse feedback, de saber da vida do outro, que o outro dê opinião para você do que você está falando sobre a sua vida, e ele não fala, então já está errado. Está errado, porque a gente não consegue mudar a essência. Uhum. A escolha é desde o início, né? Exatamente. E aí, antes desse momento de entrar na relação, quando eu busco saber quem sou eu, o que eu quero para mim, eu estou fazendo essa autoavaliação e muitas das vezes também eu preciso passar por um processo de cura. Porque aí, quando a gente fala de pessoas que talvez saiu de um relacionamento disfuncional, né, e está nesse momento aí solteira, ela tem que buscar essa cura, né, no sentido de encontrar consigo mesmo, de conseguir elaborar o que aconteceu, para que ela não vá para outro relacionamento ainda doente de um antigo relacionamento. Porque quando a gente faz esse movimento, você acaba levando algumas expectativas de um relacionamento antigo e, às vezes, até crenças, né? Crenças que são disfuncionais. Esperar uma coisa no outro ou tentar lançar essa expectativa no outro, né? Em relação a um relacionamento que eu sonho, que eu quero ter, ou então começar a assimilar o comportamento antigo do meu ex-companheiro com o atual. Então, eu não passei pelo processo de cura. Então, quando eu carrego as minhas heranças emocionais de um relacionamento antigo para o atual, provavelmente eu já vou estar iniciando um relacionamento disfuncional. E aí, para voltar, é um processo muito doloroso, né? É como se você pegasse uma segunda doença. Da Alice do País da Maravilha, né? Voltar o caminho errado é complicado. É doloroso, né? E aí também, às vezes, você acaba querendo se encaixar onde não te cabe. E aí você se machuca, aceita migalhas. E aí a gente já inicia um relacionamento disfuncional. O que a gente pode... porque todo relacionamento vai ter um índice disfuncional. O negócio é a comunicação para poder diminuir, né? Diluir um pouco isso. Mas desde a época do namoro, o que a gente pode indicar, seja qual for a faixa etária, porque tem muita gente aí da segunda, terceira, e já estamos na quarta idade, tem uma turma da quarta idade aí animada, mas aí, o que a gente pode fazer para poder evitar essas relações disfuncionais? Ressaltando a questão de conhecer a você mesmo, estar bem para entrar em uma relação, quando a gente fala, né, dessa geração aí mais nova, saber se esse é o momento, se você está preparado para isso, se na sua vida nesse momento cabe isso. Então, para quem está entrando em uma relação, tem que tomar esses cuidados, tem que ter, Fabiana, uma maturidade para isso, né? E vamos dizer assim que existem certas etapas da vida que a maturidade, vamos dizer assim, que ainda está acontecendo, né? Somente para quem é mais jovem, para quem é mais adolescente. Por isso que os pais, né? Eu posso falar pela minha mãe, sempre falava, vai estudar, não procura namoro agora. Por que o namoro exige isso? Ele exige essa maturidade, que não é fácil. Então, também tem que ser uma pessoa que está disposta a fazer algumas renúncias, porque relação existem renúncias. Né? Existem algumas privações que a gente acaba fazendo. Não é que eu vá perder a minha identidade, mas é que a partir do momento que eu estou com o outro, eu vou passar a ter uma identidade do casal.
Então eu tenho que estar aberta para poder Qualquer ter essa movimento, relação. você pode machucar o outro, entendeu? É mais ou menos por aí. Se você Sim, com levar certeza. uma forma mais egoísta, você acaba machucando o outro. Então, quando você está numa relação, você tem que pensar a dois mesmo, não tem como. Mesmo você pensando a dois de forma separada, você gosta disso, eu gosto disso, mas somos dois. Agora, sempre eu, ou então cedendo a migalha, só você, 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 então a gente não chega a lugar nenhum. É mais ou menos isso que eu acho. Na geração nova, falando da geração nova aí, Peraí, o que eu tenho. Oi, tá tudo bem? peguei esse gancho aí que você falou sobre que para a relação existe algumas privações para que aconteça, não dá para ser separado, né? Eu gosto de fazer esqueminhas para a gente poder entender de forma mais clara ainda isso. Eu fiz um esqueminha aqui para me mostrar para você. Tá dando para ver? Tá um círculo. Dois círculos. Círculo, sim. Aqui Tô tá vendo. você e aqui tá seu parceiro. Vamos dizer assim, se Sim, vocês não se encontram, vocês estão numa relação de desuso. Cada um faz o que quer. Eu tô aqui no meu canto, ele tá no meu canto. Não tá sim, tendo uma relação. Então a gente precisa que aconteça essa relação. E aí, Fabiana, às vezes até há relação, mas ela tá sendo uma relação, às vezes até de abuso. Aí eu sim. acabo perdendo a identidade minha, ele perde a dele e a gente não tem também mais a nossa identidade individual. E aí, o ideal é quando a gente atinge esse nível aqui. Ah, isso é Aqui, matemática pura. aqui, E tem olha, aqui tem, eu me lembro. aqui é você, aqui é seu parceiro. Aqui vocês se encontram. Então, Sim, existe o que é do campo do meu desejo, existe o que é do individual, e existe o que é dele, os meus sonhos, meus projetos. Por exemplo, eu quis fazer psicologia, é um desejo meu. E aí também existe aquilo que é dos dois, essa união. Então a gente precisa se encontrar. Então a gente tem que preservar a nossa identidade, os nossos sim, desejos, mas a gente precisa entender que a partir do momento que há uma relação, a gente precisa criar uma identidade do casal. Então tem que ter algo em comum, tem que ter privações, porque senão não vai acontecer para ter esse encaixe perfeito. sim, é isso mesmo. É, quando uma pessoa está já numa relação, seja desde a época de conhecendo, namoro, relação mais tradicional, quando que a gente consegue perceber que essa relação está disfuncional? Porque às vezes a gente cede achando que é o certo, que é a intercessão, mas na verdade não é. Onde é que a gente começa a perceber? É pela dor? A dor, eu vou falar no sentido de sobrecarga. Quando um lado está sobrecarregado, tem alguma coisa que está em desequilíbrio. Tem um lado que está sentindo mais, tem um lado que está cedendo mais, se entregando mais. Então, isso é uma forma de perceber que está disfuncional. Talvez para o outro esteja bom, e provavelmente vai estar, né? Porque talvez tenha alguém que está carregando, vamos dizer assim, nas costas. Então, a questão da sobrecarga, quando sente tanto sobrecarga emocional como no sentido de eu tô ficando o maior tempo que a gente tem, eu estou ficando mais triste, eu estou deixando de fazer aquilo que eu gosto em prol do outro, eu estou cedendo o tempo todo. Então, isso é um grande sinal de que a relação tá disfuncional, mas que principalmente um desses dois é que está sentindo mais, é que está sentindo essa dor de forma mais intensa. Talvez seja a falta da comunicação apenas, não é que o outro seja tão cruel assim que a ponto de sufocar, né, o outro parceiro. É porque as coisas vão tomando rumo, você vai cedendo, é como se fosse ocupando espaço mesmo. Um vai cedendo, o outro vai preenchendo, vai cedendo, vai preenchendo. Mas por que o outro está cedendo? Pode ter vários casos que você pode comentar, mas eu imagino a grosso modo assim, porque um realmente domina, ou então porque o outro está cedendo, não está falando seus desejos, então está se encolhendo, o outro toma espaço. Então deve ter ser mais ou menos por esses dois. Para quem está entrando agora, gente, obrigado. E nós estamos aqui com a Camila, psicóloga, Camila Santos, falando de relações disfuncionais. A gente ainda não chegou ainda
no tema que eu quero, que acontece muito nas relações hoje, por que minhas relações terminam sempre pelos mesmos motivos. A gente vai chegar lá. Então, pode ser essas duas causas, Camila. Um realmente domina, mas também o outro se encolhe. Toda relação que tem dominação, né, que tenha vamos dizer assim, um certo abuso de um lado, no sentido de que um manda mais ou obedece mais, é porque tem alguém nessa posição de dominador e tem alguém na posição de dominadora, né? Enfim, que tá ou o homem ou a mulher, cada caso é um caso. Então, é porque tem alguém lá em cima, para ter alguém lá em cima tem que ter alguém lá embaixo, né? Sim. Então, alguém está cedendo demais. Talvez seja isso, né? Porque sempre cada caso é um caso. Alguém pode estar cedendo demais para que o outro ocupe esse espaço. Mas também a gente precisa tomar cuidado, porque essa pessoa que está nesse lugar de dominador, ele também pode fazer todo um movimento para que o outro ceda. Então não é só eu, às vezes, que estou cedendo demais. Talvez o outro está fazendo um movimento na relação, Fabiana, para que a gente vai cedendo. E aí são várias questões, desde uma pressão emocional para que o outro ceda. Então, assim, por isso que eu falo que cada caso é um caso. Mas para que quando acontece isso na relação, é porque tem alguém lá em cima e o outro lá embaixo. Aí tem que ver o que está acontecendo. Se eu estou cedendo demais, ou se o outro também está fazendo um movimento que me leva para esse lugar de pessoa que está sendo, vamos dizer assim, dominada. Quando isso já está estabelecido, né, nessa situação, seja como for, o dominador, o outro que cedeu demais, mas quem está querendo falar alguma coisa? Nós estamos com uma pergunta aqui da Silmara, ela está assim questionando. Quando que eu, de repente, se eu conversar para não ser mal interpretada, ou de que forma eu posso falar se eu tenho um certo receio de falar das minhas dores? Como é que isso pode começar a ser trabalhado? Essa comunicação antes não existia, agora a pessoa já está sentindo a necessidade de conversar. De que forma? Porque isso acaba gerando, eu imagino, buscar coisas de dores antigas, do casal até. Aí vem aquela lavação de roupa suja, que geralmente a gente imagina, né, que acontece. Como evitar trazer essas dores? E por isso que eu gosto muito do coach também, é daqui para frente. O que você poderia dizer dentro da psicologia? Tá, respondendo essa pergunta aí, a questão que ela falou do medo de ser mal interpretada, né? E às vezes por esse receio, pelo que eu entendi, por esse receio acaba não se colocando, vamos dizer assim, se posicionando. Uhum. Só de ter esse medo, pessoal, só de ter esse medo na relação, isso já indica que já estou num lugar de privação, de um lugar que está sempre cedendo. Então, já é um sinal que indica que já pode ser uma relação disfuncional, porque tem um medo de ser mal interpretada. Né? Então, assim, eu já tenho expectativa de que o outro possa ter uma reação que não seja bacana. Talvez Sim. Porque isso já aconteceu, ou então, né, conhece o seu parceiro e sabe que isso pode acontecer. Mas é tentar encontrar o momento certo, o momento ideal, porque a gente você conhece o seu companheiro, lembrando, né, aquela regrinha de preparar o terreno, preparar o momento certo e ser clara, objetiva, sem buscar histórias passadas, sem trazer isso para discussão, porque quando eu falo discussão, é discussão saudável, porque se você acaba trazendo, você vai embolando, e aquilo que você quer falar, você não consegue, né? Olha, lembrando... Sim, eu talvez não seja exemplo, mas você pode até me orientar. Eu sempre tive assim na minha cabeça, tive algumas conversas sérias na minha vida, não muitas, nesse ponto de ser séria, vamos sentar aqui que agora é sério. E tive até com família também, não só com marido. Sério, sabe o que eu fiz? Eu, Fabiana, não sei se isso é indicado. Eu convidei para conversar em outro ambiente. Outro ambiente. Não é de bebida, não é de cerveja, porque aí você tem que fugir da bebida. Eu chamei para tomar café mesmo, num lugar público. Primeiro, você tem que falar baixinho, você tem que escutar o outro, você tem que olhar nos olhos, você não está mexendo com bebida alcoólica,
você vai ficar com menos receio se uma ou outra pessoa faz escândalo, porque ela não vai fazer escândalo em lugar público, nem gritar, nem chutar a mesa, nem sair correndo, entendeu? Pelo menos funcionou comigo. Eu não sei se sair do seu ambiente e fazer essas estratégias dá certo comigo, deu. Eu gostei muito dos resultados e tomo isso para minha vida até hoje, inclusive com filho. Moro com filho, tô com filho. Precisei conversar uma vez sério com eu tenho 3, um é pequeno, com o mais velho e uma vez com o segundo. Eu convidei eles, um foi para lanchar e o outro vai para tomar açaí. Eles vão que é uma beleza, igual formiga no açúcar, né? Oba, a mamãe tá chamando. Chegou lá, senta aqui que nós vamos conversar. Você acha errado? É por aí? Não, não está errado de forma nenhuma. Inclusive, eu vou pegar essa dica, né? Caso algum dia eu precise, né, eu posso pensar nisso aí. Comprar um açaí, que eu sei que meu companheiro gosta muito, mas enfim. Essa, Fabiana, é uma estratégia de inteligência. Isso é uma inteligência emocional. Você entendeu que você tinha que fazer um preparo para então você falar aquilo que você gostaria de falar. Porque você conhece seu companheiro, porque você sabe que dessa forma vai ficar mais fácil até para que você também não se exalte, né, gente? E lembrando que em uma briga a gente começa a falar alto, começa a elevar a nossa voz, e aí a gente respira pouco, vai pouco oxigênio para o cérebro, a gente não entende, não ouve o que o outro está falando, aí depois fica assim, mas eu não falei isso, falou sim, mas porque na hora estava discutindo e não conseguiu nem raciocinar. Então, quando você leva a pessoa para um ambiente controlado, você até evita chegar nesse nível, né? Principalmente quando você se conhece também, que às vezes a gente começa a falar de forma até, vamos dizer assim, adequada, mas a gente vai entrando e começa a entrar assunto, e aí quando você está num outro ambiente, quando você, enfim, fez uma gracinha para o outro, né? Ou para sua esposa, preparou um jantar, fez uma coisa diferente, você já muda o ambiente. Os estímulos que estão ali são outros, né? Já é de atenção, para opa, ela tá diferente, deixa eu prestar atenção nisso aqui, ela tá querendo falar, deixa eu olhar para ela, né? Não é mais ali dentro de casa, um da sala, um da cozinha, é aquele momento que foi preparado. Então a preparação ela é super importante para momentos tensos como esse, por exemplo. Sim, sim. Então, nós já estamos aí faltando 20 minutos para encerrar, porque a live do Instagram ele tem tempo certo, a conversa tá bacana. Passa rápido. Eu queria entender por que tem relações que terminam pelo mesmo motivo, seja de ambos, homem, mulher, namoro. Assim, eu que trabalho no grupo de mulheres, esses dias eu estava com uma das meninas me ligando, desesperada, falando, e ela falando que foi do mesmo jeito dos 2 últimos namorados. Aí quando você veio com esse tema, eu falei, nossa, você não pode perder, você perdeu, eu vou te mandar essa gravação, porque você precisa escutar. Por que isso acontece? Me conta. Então, vamos pontuar algumas questões. Sempre lembrando, pessoal, que cada caso é um caso. Talvez o que eu for falar não se aplica a você, mas aí, ouvindo a sua história, né, a gente pode tentar entender de onde isso começou, de onde vem. Então, sempre é isso, a gente não generaliza. Cada caso é um caso. Sim. Vamos falar um pouco de expectativas. E aí, quando a gente fala de expectativa, a gente fala do que a gente espera do outro. Sim. E aí, quando a gente fala de início de relação ou de uma relação, a gente está falando do que a gente espera do outro que a gente não conhece, né? Porque se eu vou para uma outra relação com expectativas, olha que loucura, eu já estou esperando que o outro seja assim, sem mesmo conhecer ele. E na maioria das vezes, pessoal, essas expectativas vão ser frustradas, porque cada um de nós temos uma maneira de viver. É claro que numa relação a gente começa a modular nossos comportamentos, começamos a mudar, a fazer algumas renúncias. Mas se eu já inicio uma relação criando expectativas, eu espero que ele seja assim, que ele seja assado, provavelmente você vai se frustrar. E aí, a frustração é uma decepção, é uma desilusão. E aí, é aquele príncipe encantado que virou um sapo, né? Sim. E aí, você
dar continuidade nessa relação até ela não dar mais, né? Ou então você acaba terminando mais uma relação, porque criou expectativas em um outro que você nem sequer conhecia. Primeira questão, expectativas. Outra questão, por exemplo, é as heranças emocionais, né? Que eu falei brevemente aqui. Sim. Se eu, por exemplo, tive um relacionamento que eu sofri, que eu, por exemplo, fui traída, que era uma pessoa muito ciumenta, enfim, era uma relação disfuncional. Se eu, Fabiana, trago, pessoal, se eu trago essas histórias, essas heranças emocionais para uma nova relação, eu estou trazendo tudo que é lixo, vamos dizer assim. Então eu já entro para uma nova relação contaminando a minha relação. Então eu vou ver no outro ou eu vou esperar no outro aquilo que já aconteceu e que não necessariamente é. Então, para que esse movimento de trazer o que é da relação, o que é ruim, ou até o que é bom também, porque, por exemplo, às vezes você teve uma relação com uma pessoa muito carinhosa, né? Aí você já leva para o outro, né? Fala, nossa, mas meu ex era carinhoso, esse aqui não é. Então, as heranças emocionais, elas, quando você carrega para uma outra relação, elas podem afetar o seu relacionamento, porque cada um é de uma forma, né? Sim. E para você que as heranças também que vêm dos pais, o que se presencia na família também leva isso para ter uma relação disfuncional para frente? Sim, com certeza, né? E tem a ver até com a criação também, né? Então, isso implica muito, principalmente quando já estão casados. Acaba trazendo até a família para dentro da relação, né? Aí começa, mas você é igual a sua mãe, você é igual ao seu pai, e aí começa a trazer tudo isso, e a gente vê que tem uma herança emocional ali. Então, assim, se você faz uma linha do tempo, aonde você nasceu de um pai e de uma mãe, vamos colocar do lado bom, em que o pai e a mãe se amavam, aí teve uma criança que é você cresceu sem a maldade de observar se os pais tinham algum problema ou não, a não ser que realmente são aqueles que briguem na sua frente. Mas se só tem algum problema, você ainda não percebe. Só quando você entra na fase de adolescente, onde você vai ter o seu relacionamento, você já pegou aí pelo menos 15 anos de vida disfuncional, digamos que já foi disfuncional, e você vai pegar consciente o ápice dos problemas. Você não teve a presença, você não lembra da época boa. Que toda relação tem a época boa que poderia ser salva. Aí todo mundo na fase de adolescente adulto, porque tem muito adolescente em casa hoje, né? Tem muitos homens e mulheres ainda que estão com seus pais já ainda com bastante idade, vai ver o quê? Uma relação já muito desgastada. E aí continuam fugindo de relações sérias, relações saudáveis, porque eles estão presenciando aquela fase ruim daquela relação disfuncional, o ápice. Então, isso vai gerando, a minha sensação que eu vejo é que vai gerando uma bola de neve que cresce e todo mundo fica fugindo de relações saudáveis porque entra no clichê que homem não presta, mulher vagabunda, e fica nessa bobagem hoje em dia. Eu tenho percebido isso na prática. O que acontece? A nossa família, ela é recheada enfim, de comportamentos específicos da nossa família, que isso vai modulando, né? A gente passa a enxergar a vida, que é o primeiro sistema que a gente faz parte da família. Então a gente acaba levando isso como exemplo para outros lugares e para outras relações. E aí, às vezes, nós criamos crenças, né? Que é isso, de que homem é assim, de que mulher é assado, que relação não dá certo, que é melhor, enfim, não levar a sério para não sofrer. Porque provavelmente, pessoal, você, né, a pessoa que está nesse lugar, ela vai ter dentro dela crenças sobre um relacionamento que foi construído ao longo da vida, um desenvolvimento daquilo que ela foi vivenciando, daquilo que ela foi experimentando. E aí tem que ir direto nessas crenças para a gente poder desconstruir, para que essa pessoa possa ir para uma relação
sem carregar o que é ruim. Aí eu acho que entra duas coisas, Camila, bem legal. Primeiro, é o autoconhecimento que a gente já falou, porque se você se conhece, você entra na posição de olhar aquilo errado que você está vendo e falar, ó, é assim mesmo? Ou então, não, não é isso que eu quero para mim. Eu posso ser melhor. Então, o autoconhecimento. Eu quero algo melhor. E segundo, é o livre-arbítrio, que entra até da função religiosa. A gente não está nem falando do lado religioso. O livre-arbítrio, ele é consciente, ele é racional. Você pode escolher repetir aquele padrão ou justamente ser o contrário daquilo que você vivenciou. Gente do céu. Então, gente, por favor, nossa live está acabando, tá uma delícia. Eu acho que disfuncional, a gente tem todo o sistema aí. Tem rede social, tem muita mulher, tem muito homem, ninguém quer nada fixo, já que a gente está pontuando bem para o Dia dos Namorados. A liberação sexual está mais livre, a liberação de relação livre está mais livre, mas vão construindo relações disfuncionais daí, que aí entra a pessoa escolher o que ela quer, desde o início. Porque senão entra no namoro já aceitando migalha, ou então fazendo o outro sofrer. Então vamos ponderar o que a gente quer. Desde novo, e maturidade não tem idade não, gente. Eu conheço adolescente de 16, 17 anos que pensa certinho, bonitinho, não quer sacanear ninguém. E eu conheço homens mais velhos e mulheres de 40 que já ainda aprontam. Então, maturidade é algo de livre-arbítrio. Eu prefiro ficar aqui, ó, na minha zona de conforto, porque mudar vai me dar trabalho. Deve ser mais ou menos por aí. E aí cabe, né, a gente se conhecer e se curar para que a gente não se relacione com alguém que tem esse pensamento, né? Porque ele pode até ser assim, mas ele vai precisar de alguém, que esse alguém não seja eu. Então, se conhecer, saber o que você quer, lançar, pensar no futuro. O que eu quero para mim? Eu estou entrando numa relação, eu projeto algum futuro nessa relação? Então, assim, é claro que nós devemos viver o hoje, mas ter essa consciência, né? Estar bem, saber o que você quer, de onde você está, para onde você está indo, quais são os seus princípios, quais são os seus valores. Porque quando a gente consegue fazer essa busca antes de entrar numa relação, se por um acaso você se relacionar com alguém que não vai de encontro a isso, você vai ter maturidade a perceber, olha, estou no lugar errado, aqui não me cabe mais, tchau e pensa. É esse o movimento. Só que para isso eu preciso estar bem comigo mesmo. Se eu sair de uma relação, eu preciso passar por um processo de cura. Se for o caso, buscar um atendimento psicológico, né? Porque a gente sai machucado de uma relação, sai traumatizado de uma relação, desacreditado até das futuras relações. Obviamente, descobriu que a sua relação é disfuncional, pega e separa, gente. Não é isso, não. Chega e converse. Se você não está preparado nem para essa conversa, precisa de um acompanhamento psicológico, procure. Precisa de um atendimento de coach até junto? Procure. Mas não é a minha relação é disfuncional, não vai ter jeito, eu separo. Pelo amor de Deus, ninguém quer isso, não. Por favor, gente. Ninguém quer isso, não. A gente quer que quem esteja escutando, assim, seja mais feliz. Esse é o objetivo. Desde a época que está se conhecendo agora, a quem já tem uma relação já de muito tempo, né? Então, conversa, gente. Aproveita o momento agora que está chegando para o Dia dos Namorados, nosso tempo está acabando. Faz uma surpresa, faz essa conversa ser diferenciada, entendeu? Uma conversa diferenciada, você vai ser escutada. Eu imagino que vai unir mais o casal, porque toda vez que você faz algo assim, vai ser melhor. Não espere que o outro faça isso para você, também na relação, quando já está junto. Mas ele não quer, nunca faz nada para mim, para conversar. Não espere, gente. Isso não é ceder, não, sabe? Eu acho que para mim não é essa questão de ceder. É porque, geralmente, quem conversa é quem está com mais dor. Se isso está me incomodando, então deixa eu preparar isso tudo. Até para você descobrir se a relação tem jeito ou não. Aí sim, né? Aí já é outro caso futuro. Bem, gente,
dá pano para manga. Qualquer coisa a gente faz aí a live 2 depois, com as pontuações que a turma colocou. Tem sorteio de Thai Massagem, ficou tenso? Tem sorteio de Thai Massagem, entra aí. Tem que acompanhar a Camila, que é psicóloga. É bom que aí você vê o direct dela aí, se precisar de atendimento, que ela está fazendo online. Tem que acompanhar a mim, que é a Biana, e ir lá compartilhar essa história aí com 5 pessoas. Até quarta-feira você pode, para concorrer ao prêmio da Thai Massagem ou de uma caixinha de bombom com uma rosa. Não precisa necessariamente ganhar agora. Vai que um rapaz aí ganha, alguém pode combinar para receber no Dia dos Namorados. Já está com presente, a caixa de bombom com rosas para entregar. E aproveita, né, a caixinha, a massagem, a caixinha de bombom, já usa isso como artifício para conversar. É mais ou menos por aí. A gente quer ver vocês felizes. E é essa a intenção do Empodere-se. Ô Camila, eu vou deixar você finalizar. Eu te agradeço demais pela participação. Você é parceira que estava com a gente desde o outro projeto, ainda continua. Gente, qualquer dúvida, pergunta para a gente, porque eu falo muito. Despede aí, Camila, agora você. Pessoal, primeiramente, muito obrigada pela presença de todos vocês, pelo convite da Fabiana. Eu estou vendo algumas mensagens aqui de carinho de pessoas que eu não conheço, né? Então me seguem lá, eu vou tentar postar mensagens sobre essa temática. Qualquer necessidade, me envie mensagem aí no direct. A gente pode estar conversando e, quem sabe, pensando em outras lives. Então, muito obrigada pelo carinho que eu estou vendo que eu estou recebendo aí de pessoas que eu conheço e de pessoas que eu também não conheço. Desculpe os erros técnicos no início, tá, gente? Primeira vez que eu estou fazendo live. Instagram, então, criei esse ano. Essa pandemia transformou, né? Ressignificou. É novidade para muita gente, não tem problema não. Sim. Mas, enfim, muito obrigada. Me seguem aí, né? Aqueles que não me seguem. E eu vou tentar estar colocando material lá que seja do interesse de vocês. Estou aberta para conversar, se precisarem. Fazer atendimento. Posso indicar os atendimentos online. Me coloco à disposição de vocês e à sua disposição também, Fabiana, caso precise aí, né? Enfim, de conversar sobre mais assuntos que nós precisamos falar. Isso, gente. Acompanhe aí também o Instagram da Arte Doce Oficial, tá? Que é a que vai dar os bombons. E da Thai Massagem do Neymar. Tá tudo aí nessa postagem rosa. Hoje eu tô de rosa. Vou tentar acompanhar meus posts para combinar. Gente, um grande beijo. Obrigada. Beijo. Eu vou ver se eu consigo deixar salvo para vocês acompanharem e indicarem o vídeo, né? Compartilhar o vídeo para quem precisa. Beijo, Camila. Até a próxima. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau.